E a lição 5 fala sobre a dessacralização da vida no ventre materno, ou seja, a questão principal aí dessa lição seria a questão do aborto, o tema principal. E aí nós vemos que na sociedade atual nós temos sofrido, sendo bombardeados com leis ou ideologias que tentam tornar isso normal, ou tentam, digamos assim, de fato, normalizar uma coisa que aos nossos olhos, aos olhos cristãos, aos olhos do cristão, não é uma coisa normal. Então, como leitura base, nós temos aqui o livro de Lucas, no capítulo 1, que é onde narra o nascimento de Jesus e de João Batista. Então, eu gostaria de ler com os irmãos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas. Nós vamos fazer a leitura de Lucas do capítulo 1, do 26 ao 33, e depois do 39 ao 45. Lucas 1, 26 ao 33, e depois do 39 ao 45. Que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora do 39 ao 45. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me vem isso a mim? Que venha visitar minha mãe e meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém. Então, nós vemos aqui no capítulo 1 de Lucas a narração digamos, a anunciação do nascimento de Cristo. E antes de discorrer sobre esse ponto aqui, como introdução da lição, falando, que a gente continuava falando, eu não sei se os irmãos estão cientes, mas no STF, no Brasil, tá rolando uma votação sobre a legalização ou não do aborto até a 12ª semana. Eu não sei se... Eu sei que eu particularmente, às vezes eu tô tentando me desligar um pouco das notícias do Brasil, porque eu fico meio bravo quando eu vejo as coisas, então eu evito um pouco, mas na medida do possível, alguns temas assim, não tem como você não ver. E esse é um dos, e recentemente, se eu não me engano, assim, ainda está muito aberto, a votação, ainda não se sabe que lado que pode ganhar ou não, se vai ser aprovado ou não, porque ainda faltam muitos juízes para votar. Mas até onde eu sei, o último juiz que deu o seu parecer foi o parecer positivo da aprovação, da liberação. E ela foi uma juíza, uma mulher, não sei se não me engano, foi a Rosa Weber, não sei exatamente o nome dela. Mas ela nem foi até o plenário pessoalmente, ela fez o seu voto escrito, E inclusive a bancada evangélica, os deputados evangélicos criticaram ela, falando: não, você não tem coragem nem de dar as caras para ler o seu voto, você tem que fazer o seu voto por escrito. E aí tá rolando essa votação. E aí
é um tema muito sensível, porque aqui na Alemanha, por exemplo, o aborto ele é liberado em qualquer situação, qualquer circunstância, né? Você não precisa ter uma justificativa, você não precisa ter um motivo. Inclusive, quando a Letícia ficou grávida do Marcos pela primeira vez, né, do Marcos, ela foi até o médico, e aí o médico, ela não sabia que ela estava grávida, e aí o médico falou, não, você está grávida e tal, e aí tipo, ela ficou emocionada, ela ficou meio que sem palavras, assim, e aí o médico ficou assim, né, meio que perguntou pra ela, isso é uma boa notícia, né, tá, tipo, não sabendo, né, porque ela estava emocionada, ele não sabia se ela estava triste ou se ela estava feliz. E aí vem a minha mente, né, e aí ela falou, não, claro que eu tô feliz, claro que é uma notícia boa. Eu imagino que deve ser um procedimento padrão, né, o médico, aqui na Alemanha pelo menos, o médico fala, ó, você tá grávida, qual que é o próximo passo, né, você vai querer seguir essa gravidez, você não vai, o que vai acontecer, né? E no Brasil não, no Brasil hoje, o aborto ele só é liberado em alguns casos, ele é liberado em caso de estupro, em caso de risco à vida, problema de saúde ou má formação do feto. Esses são os casos que são permitidos. Qualquer outro caso, o aborto ele não é permitido, né, no Brasil, atualmente. E aí essa lei que eles estão querendo aprovar agora seria até a 12ª semana, ou seja, até os 3 meses de gestação, a mulher poderia abortar de qualquer maneira, digamos assim, sem motivo algum. Acordou com a pá virada, acordou não feliz com a vida, vou lá tirar o bebê e é isso. E aí, duas coisas que chamam a minha atenção. A primeira é o fato de ser defendido por essas ideologias, ou por essa minoria, eu diria que é uma minoria intelectual, eu vou chegar nesse ponto, mas eles defendem o direito da mulher sobre o corpo e falam que isso é uma questão de saúde pública, né? Inclusive, o presidente da República, um tempo atrás, acho que antes de ser eleito, ele falou que a mulher rica vinha para Berlim para abortar, enquanto a pobre tinha que passar por coisas difíceis ou por coisas clínicas clandestinas para poder fazer o aborto. O SUS, ele hoje oferece o aborto nessa questão, né? No que é permitido, claro. E aí, se aprovado, eu estava lendo sobre isso, se aprovado esse aborto até a 12ª semana, não quer dizer que o SUS vá dar esse aborto de graça. Ou seja, então, se é uma questão de saúde pública, como que você usa esse argumento para aprovar uma lei e você não dá o subsídio para a pessoa abortar? Então, você aprova, a partir de agora você pode abortar com 12 semanas, mas você não dá o recurso. Então, a pessoa pobre vai continuar não conseguindo abortar. Porque se o SUS não der o aborto, não pagar o procedimento, como que a pessoa pobre vai abortar o filho até os 3? Assim, não é crime. Quer dizer, agora não é crime, agora você pode se virar do jeito que você quiser. Só que ainda assim o Estado não provém o meio para você abortar. Então, assim, parece muito mais uma desculpa para aprovar do que propriamente uma questão de saúde pública. Porque se fosse de fato uma questão de saúde pública, né, para cuidar das mulheres, não, a gente vai aprovar o aborto a partir dos 3 meses, mas o SUS vai pagar e você tem todo o suporte emocional, toda aquela coisa toda para poder justificar. Então, na minha opinião, a conta não fecha. Para mim, isso é só mais uma desculpa para passar uma pauta que eles tentam sempre implementar, que é uma pauta progressista que vai totalmente contra os princípios da igreja cristã. Então, e o outro ponto que chama a minha atenção é que, de acordo com o último censo do IBGE, foi levantado que a população brasileira cristã é mais de 87%. A população brasileira toda, cristãos no Brasil, seja católico, protestante, pessoas que acreditam em Cristo no geral, são 87%. E aí vem a pergunta, né? Como que um país que 87% da população é cristã, esse tipo de pauta está sendo sequer cogitada, né? Então, das duas, uma, ou de fato é uma minoria que exerce uma pressão, uma minoria intelectual que tenta aprovar isso, tenta passar esse tipo de projeto, ou de fato, dos 87%, muitos ainda assim apoiam o aborto.
mesmo sendo cristãos, se declarando cristãos, ainda apoiam o aborto. Então é uma coisa que a gente gostaria que a gente deveria pensar, né? Que a gente poderia imaginar como que isso pode ser, porque para mim a conta fica meio também, é outra situação que a conta não fecha. Tem tantas outras questões muito mais importantes para serem votadas, muitas questões para serem apreciadas, eu diria, de maior relevância e de maior importância para o brasileiro no dia a dia, e agora esse ponto sendo levantado. Enfim. Eu gostaria de deixar perto dos irmãos, assim, que os irmãos conhecem sobre o assunto, que os irmãos sabem sobre, se os irmãos querem fazer algum comentário. Eu normalmente, quando eu faço aula com os adolescentes, assim, eu sempre deixo esse ponto inicial para a gente ver como que está o conhecimento, ver como que os adolescentes estão se desenvolvendo ali no assunto, se leram a revista, se não leram. Os irmãos... Tem uma revista. Você não tem revista? Você falou a revista de meus 5 anos, eu não peguei a revista. Eu acho que ainda tem, depois a gente pode dar uma olhada, se não me engano, deve ainda ter uma ou outra ainda. Mas foi o que eu comia, de não ter pegado, né? Talvez, eu não sei se quando tinha revista, talvez você estava viajando, talvez? Não? Eu vim todos os domingos. Quando entregaram a revista também? Não, acho que sim. Então, não sei, precisa ver. Mas sim, a gente dá uma olhada. Bom, para não chover numa olhada aqui, então, tem um irmão que é a favor do aborto? Aqui, no nosso meio? Eu imagino que não, né? Tá. Então, Oi. Mas o João falou aqui em Berlim, né, como que é o médico, como reagiu quando a Letícia falou que estava grávida, né? Mas também quando eu fui na minha médica, que na época não era minha médica, eu fui com uma amiga na médica, que eu também não sabia que estava grávida, eu achava que estava colocando depois de menos grávida, que ela fez o teste e falou que eu estava grávida, e tipo, eu também tive essa reação, né? Eu fiquei fui pega de surpresa. Aí ela foi e falou pra mim assim, nem deixou minha amiga entrar comigo, não traduzir nada, e começou a falar em espanhol e falou comigo assim, mas você, se você quiser, você pode abortar, isso é uma decisão sua. Aí eu falei assim, não, eu não quero abortar. Aí ela falou, não precisa nem do seu esposo saber, essa decisão é só sua. Aí eu falei, aí eu chamei minha amiga, né? Falei assim, olha, ela falou em espanhol, eu entendi, conversei com ela, mas traduz pra ela, que eu não quero abortar, eu quero ter um bebê, pra ver se ela entendeu. Mas ela falou, não, tudo bem, eu entendi. Mas assim... A pessoa que tá querendo se levar já passada, já fazendo procedimento. Eu fiquei com medo, quando ela falou assim, agora você vem comigo, sobe pro projeto. Eu falei, não, foi a Cíndia, né? Eu falei, não, Cíndia, fala com ela, eu não vou não. A Cíndia, não, calma, Lídia, ela tá te entendendo, ela entende português. E aí eu falei, nossa, mas estranho, né? Falar assim, não, você quer abortar, se você quiser, a decisão é sua, você tem total apoio. Eu fiquei pra mim fiquei assim, nossa, uau, quem é que tem essa coragem? De fato. Eu era a favor do aborto. Você era a favor? Eu era a favor do aborto. Eu via no Brasil tanta criança jogada, tanta criança largada, e eu pensava assim que melhor tirar do que as crianças ficam sofrendo, tá no meio das drogas, tá mendigando na rua. Aí depois que eu virei evangélica, mudou meu pensamento. Mas eu era a favor disso. Então, e eu acho que esse é o grande ponto. Eu não vejo, pelo menos eu nunca vi, muitos ensinos parece que é uma coisa muito clara, parece que é uma coisa muito óbvia. Às vezes você fala, você é cristão, você não é, você é contra. Só que eu sou do princípio que tudo tem que ser ensinado. A igreja, nós como igreja, nós aprendemos juntos, e nós estamos aqui para aprender juntos, nós estamos aqui para evoluir e, como a palavra diz, para crescer até chegar à estatura de varão perfeito. Então, se ninguém falar, se ninguém às vezes tocar no assunto, você não aprende, as pessoas vão crescendo, vai passando o tempo, vai passando os anos e aí você não fala sobre o assunto. E de fato é um assunto que é um assunto delicado, que para a gente não deveria ser tão delicado, porque para a gente é muito claro que nós somos, a igreja de Cristo sempre é a favor da vida. Então, mas mesmo assim, eu vejo um problema na igreja muito da questão dos tabus, né? Então as crianças, os pais, inclusive, pelo menos a nossa geração, a geração dos nossos pais, talvez, eu não sei, pelo menos essa é a minha impressão da geração do meu pai com a minha, ainda tinha muito aquela trava de falar sobre as coisas abertamente,
não de uma forma, mas de uma forma didática mesmo, de falar, de se expor, de chegar até o ponto. Sobre assuntos desse tipo, assuntos sobre a sexualidade, assuntos sobre como é o aborto, o racismo, são questões que, se você não é orientado na sua casa, você vai ser orientado na escola. E aí o que o professor falar para você vai ser normal. Então se você está na sua aula de história, na sua aula de ciências, biologia, sei lá, e a professora fala para você, não, é normal o aborto e tal, na sua cabeça você fala, não, de fato, né, o aborto é uma coisa boa e tal. Então, tipo, e eu vejo que é uma brecha que a igreja às vezes deixa a desejar nesse sentido. Claro que, como os irmãos veem, assim, esse é o momento da gente aprender e a igreja não está tão cheia. Então, é importante a escola dominical por isso, porque na escola dominical que a gente tem essa liberdade para discutir, para aprender esse tipo de assunto. Então, talvez com a geração dos nossos filhos, geração, por exemplo, do João, para baixo, talvez isso comece a mudar. Talvez nós temos essa oportunidade de, com os nossos filhos, orientar ele desde pequeno sobre assuntos muito chaves e que podem mudar a cabeça deles para sempre. Conversando com a Letícia mesmo, ela estava falando sobre a aula que ela estava dando sobre você ser menino e menina, né, com as crianças e tal. E ela estava me falando que a criança, ela é uma esponja, né? Então, a primeira informação que ela tem sobre um determinado assunto, aquela é a verdade dela. Então, se você deixa, ou se você simplesmente não fala, por ser, mas esse é um assunto complicado, ela vai aprender na escola, vai aprender na rua, alguém vai falar para ela. Então, que nós sejamos os primeiros a tocar nesses assuntos com os nossos filhos, para que eles não sejam pegos de surpresa. Eu acho isso muito importante. Então, bom, vamos ver o que a Bíblia diz então sobre isso, né? Sobre a autoridade de Deus sobre a vida, sobre o que nós entendemos, né? Sobre o que nós, como igreja de Cristo, nós nos posicionamos em relação a isso. Então, aos nossos olhos, claro, a vida ela é sagrada desde o início, desde quando desde a concepção. Então nós vamos ver, digamos, o segundo texto principal que se encontra em Salmos 139. Salmo 139, do 13 ao 16. Salmo 139, do 13 ao 16, diz assim: Pois possuístes os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, Deus ele é o que dá a vida e ele é o que tira. Vamos ler também Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, 7, que diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, se nós acreditamos que Deus ele forma o bebê no ventre da mãe e ele sopra o fôlego de vida, ou ele soprou o fôlego de vida em nós, no ser humano, ele também tem autoridade para tirar a vida, como o pó que voltou à terra. Então, nós nunca vamos ser a favor, nós não temos o direito, nós como humanos, não temos o direito de arbitrar quem vive ou quem morre. Se quem dá a vida é Deus, Deus também tem autoridade para tirar. Então, nós vemos que na Bíblia tem vários casos de pessoas que foram chamadas ainda no ventre da sua mãe. Nós podemos ler alguns trechos aqui, por exemplo, Gênesis 25, 20. Gênesis 25,
20, que diz assim, Gênesis 25, 20 ao 23. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por conta era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. E os filhos lutavam dentro dela, e então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E tem outra, tem o próprio profeta Isaías 49, 1. Isaías 49, 1. Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. E profeta Jeremias 1, 5. Jeremias 1, 5. Diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então a gente vê que aqui, nesse versículo de Jeremias, já deixa claro que a vida se dá antes mesmo de existir, digamos, um bebê formado. Nós, como cristãos, acreditamos que a vida acontece na concepção, ou seja, quando o gameta masculino e o gameta feminino, ou seja, quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, aquela célula que é gerada, Essa primeira formação. a primeira célula que é gerada da união desses 2 gametas é de fato já uma vida, é uma vida que vai ser gerada. Claro que tem todo um processo, que depois que essa célula existe, ela vai até o útero, se cola até o útero, e ele continua seu desenvolvimento, mas nós acreditamos que no momento da concepção, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo e eles dão origem a essa célula, isso já é o início da vida. E ali já tem um ser humano, que tem o direito à vida como qualquer outro ser humano que aqui está, por exemplo. Então, a vida, ela se desenvolve no ventre, mas já é uma vida. Não que o fato dela só vai ser vida depois que ela sair do ventre, depois que ela nascer. Não, o bebê, ele já... Agora, por exemplo, que a Letícia está grávida de novo, a gente vê o quanto que o bebê se mexe, o tanto que ele tem a atividade dele ali. Tem uns momentos que ele está mais quieto, que ele está dormindo, tem momentos que ele se mexe muito. As irmãs que já são mães sabem disso muito bem, então não tem como você falar que ele não tem vida, que ele só vai ter vida depois que ele sai da barriga. Não, ele já é uma vida desde dali. Então, a gente não pode de forma alguma acreditar ou descreditar a vida, porque o outro argumento que é muito usado é assim, o bebê só é bebê depois que de fato ele gruda ali no útero e se começa a desenvolver. E antes dele é só uma célula, ele não é de fato um ser humano. Só que, como a gente disse, né, nós cristãos acreditamos que na concepção, na união dessas 2 células, ele já é de fato um ser humano. E aí nós podemos até chegar a uns pontos mais polêmicos daqui a pouco, mas antes de entrar nesse ponto mais polêmico sobre a concepção ou não, eu gostaria de dar a introdução sobre o porquê que a vida é tão sagrada, né, digamos assim. Então nós vamos falar sobre a concepção de Cristo. Então, como nós lemos no início da aula, no trecho ali de 1 Lucas, é anunciado o nascimento de Jesus, e antes disso o anjo
Gabriel, ele visita Zacarias, né? Então ele visita Zacarias, que era também um sacerdote da época, e anuncia a esse sacerdote que ele e a esposa já eram velhos, já eram relativamente velhos, Isabel, sua esposa, que era primo de Maria, mãe de Jesus, e anuncia para ele, fala, você vai ter um filho e tal, e aí Zacarias ele até duvida, né? Fala, mas como, né? Minha esposa é estéril, a gente já é mais velho, e aí o anjo confirma, não, vocês vão ser pais, e o seu filho vai ser cheio de Espírito Santo, e ele vai anunciar, né, a vinda de Cristo, ele vai ser o que vai preparar o caminho, né, para Jesus. E aí Zacarias ele até duvida, e aí ele acaba ficando mudo, e o anjo fala, pela sua falta de fé, você vai ficar mudo, e só vai voltar a falar depois que o seu filho nascer. E foi de fato o que aconteceu, ele só voltou a falar quando o filho dele de fato nasceu, quando João Batista de fato nasceu. E quando Isabel já estava aproximadamente 6 meses de gestação, o anjo Gabriel também aparece para Maria e anuncia, né, o nascimento de Jesus. E nós vemos, claro, que esses dois bebês eles são, digamos, muito especiais porque eles são, claro, Jesus é o nosso Salvador e João Batista foi o responsável por, digamos, abrir caminho, né, para o reino dos céus, para o Jesus que estaria por vir. E aí a gente costuma dizer que João Batista seria o arauto, né? O arauto é aquela pessoa que vinha anunciando na frente, o rei está vindo, e ele ia preparando o caminho para que o povo de Israel tivesse um bom ânimo, para que o povo de Israel recebesse melhor Jesus e recebesse melhor a palavra que estava por vir. Então nós vemos, por exemplo, a profecia se cumprir sobre João Batista, quando fala lá em Isaías 43. Isaías 43 diz assim: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a vosso Deus. E também Malaquias 3:1. Malaquias 3:1, que diz assim: Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o nascimento de João Batista ele já também foi profetizado, então ele já era também esperado. E Jesus, quando vem, ele tem também as suas profecias, que ele seria da linhagem de Davi, como o próprio Lucas, no seu livro, ele enfatiza muito, né, que Jesus seria da linhagem de Davi, que ele herdaria o trono, que Jesus, como nós aprendemos também no seminário, Jesus ele vem da linhagem de José, né, quer dizer, ele tem direito ao trono, e então tudo isso para, digamos, mostrar, a Bíblia, essa lição está nos mostrando que a vida do nosso Salvador foi gerada num ventre materno. Então, é o que eu costumo dizer, que eu estava pensando quando eu estava preparando a lição, dos mesmos autores da pergunta, Jesus precisava se batizar? Aí eu pergunto para vocês, Jesus precisava nascer de um ventre materno? O que os irmãos acham? Eu diria que se fosse para considerar que ele veio para viver como um homem, não poderia ter sido de outra forma. Até para demonstrar também a questão do amor de Deus por nós, o fato de Jesus ter vindo e vivido como um de nós, passado pelas mesmas coisas, quer dizer, eu imagino da seguinte forma, você trabalha, a Bíblia diz que ele trabalhava e ele tinha práticas de marcenaria. Então, você sabe que quando a gente trabalha, a gente tem cansaço, quando você tem a hora para comer, você sente fome, você sente às vezes uma coisa, você está o dia inteiro trabalhando, trabalhou 5, 6 horas, não comeu nada, não bebeu nada, dependendo da situação que você está, como é que eu vou dizer, do perrengue que você está passando, Jesus não era esse. Então, muitos de nós também não somos. Aí você sabe que tem dias em que você não vai ter tempo sequer para comer, tomar uma água, mal isso. E aí você tem esse cansaço, essa questão física, que não é você que, pelo teu próprio entendimento, pelo teu próprio espírito e vontade, você vai continuar trabalhando.
Mas chega um momento que, ainda que você esteja trabalhando, você precisa fazer uma pausa, dar uma parada, porque o teu corpo não aguenta. E o interessante é que Jesus, vindo e vivido como um homem, como uma pessoa normal como qualquer outra, né, na questão da carne, ele padeceu como qualquer outra pessoa normal. Mas isso, eu diria que a demonstração do amor de Deus por nós está no fato de que ele, padecendo as mesmas coisas, não viveu da mesma forma. Ele ainda assim deixava que o seu próprio espírito agisse dominante, digamos assim. Ele mostrou de novo a sua grandeza, né? Ele mostrou a sua humildade e ele mostrou pra gente que sim, que mesmo sendo humano, ele conseguiu fazer tudo que ele fez, vencer tudo que ele venceu, para mostrar pra gente que a gente também poderia. E aí, o que veio na minha mente é justamente isso, falando, mas, gente, você já parou pra pensar, ó, Jesus sentado à destra de Deus, na sua glória, ele não devia nada pra ninguém, ele estava lá, desde quando tudo isso foi criado. Ele ajudou Deus, junto com o Espírito Santo, a criar cada um de nós. E aí Deus manda ele pra cá como um bebê. Vocês sabem como um bebê é. O bebê ele é totalmente dependente, o bebê fala, não anda. Se você não der comida, ele vai morrer de fome. O Filho de Deus veio para esse mundo, aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a escrever, a ler. Isso não é uma coisa de explodir a cabeça. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Então, eu vejo que, não só como também o fato de Jesus ter se batizado para dar o exemplo para a gente, porque ele não tinha pecado, então ele não precisa, teoricamente ele não precisaria se batizar. Eu vejo que o nascimento dele por uma mulher mostra o quão a vida é importante, o quão a vida é sagrada. Então, se Deus deu a vida para o próprio Deus nasceu de um ventre de uma mãe, quem somos nós, novamente, né? Para interferir na vida ou dizer quem pode viver e quem pode morrer. Você já imaginou se Maria tivesse tido uma ideia maravilhosa de querer tomar um chá abortivo naquela época? O que ia acontecer com o nosso Salvador? É o tipo de coisa que nos faz meditar muito. Então a concepção de Jesus de João Batista foi de uma forma miraculosa. Então a Bíblia deixa muito claro que uma mulher idosa, velha, estéril, ou seja, ela não era só velha, ela era idosa também. Desculpa, ela não era só velha, ela era estéril. Então ela nunca pôde ter filho, nem quando era jovem, nem quando era velha, e ainda teve esses dois fatos. Então o anjo mostra para ela que ela ia ter um filho e Jesus veio de uma virgem, ou seja, o Espírito Santo que, digamos, gerou Jesus no ventre de Maria. Então tudo isso foi, inclusive o anjo Gabriel deixa claro no verso 37, né, de 1 Lucas, que diz assim, porque para Deus nada é impossível. Pode colocar Lucas 1:37. Então ele deixa assim, tudo isso vai acontecer para que vocês vejam que para Deus nada é impossível. Uma mulher idosa e estéril dá à luz a um filho, e uma virgem também dá à luz. Então a geração a vida em si, ela é um milagre. Nós vemos como, até hoje, assim, é um mistério, como que uma célula pequenininha, ou minúscula, pode dar origem a um ser tão complexo. Parem para pensar, irmãos, qual tamanha complexidade do corpo humano. Em tudo, não só o fato do nosso raciocínio, da nossa forma, né, de tudo que a gente pode fazer. Então é uma coisa, a vida em si ela é um milagre, não tem como a gente pensar o contrário. E claro, a gente não poderia falar que se a vida é um milagre, o nascimento de um filho também é bênção. A gente vê que lá a gente pode ler em Eclesiastes 11:5. Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre
daqui está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Então, não tem como a gente não pensar que a gravidez, que a vida, a gravidez em si, ela não é um milagre. Então, a gente para pensar, né, que o ser humano tem tantas questões que a gente nem sabe, a gente nem consegue explicar o porquê, e a gente fica perdendo tempo com questões tão pequenas, né? Enfim, gasta-se tanto dinheiro, por exemplo, para descobrir o que tem fora da Terra, né? O que tem no espaço, sendo que nem no fundo do mar a gente consegue explorar tudo ainda, né? Quando tem que explorar o fundo do mar, vocês lembram o que aconteceu lá com os milionários que foram lá ver o Titanic, enfim. E a Bíblia também vai dizer lá em Salmo 127:3 que os filhos são a herança do Senhor. Salmo 127:3, que vai dizer assim: eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, um outro aspecto que eu gostaria de trazer também aqui para esse ponto da lição é o seguinte: o nascimento, ele é uma bênção, sem dúvida. Só que nós temos que entender que naquela época, na época que a Bíblia, digamos assim, por quem foi escrita nessa época, o povo de Israel principalmente, não se cogitava o fato de ter poucos filhos, né? Ter muitos filhos era sinal de bênção, ou ter poucos filhos era sinal de maldição, ou não ter filhos era sinal de maldição. Por isso que nós vemos vários relatos da Bíblia de pessoas, de mulheres que têm a sua infertilidade, né? A questão de ser estéril, como uma questão muito séria, como uma questão muito pesada, uma questão de tristeza, porque de fato era encarado como maldição. Era como se Deus não estivesse olhando por aquela pessoa, como se Deus não amasse ela. E aí hoje nós vemos que a gravidez também ela continua sendo uma bênção, só que o que a gente tem que prestar atenção é que não adianta nós termos, esse é o meu ponto de vista, e eu acredito que é o ponto de vista correto em relação à Bíblia também, que assim, não adianta você ter 20 filhos se você não tiver como educar eles da maneira correta e guiar eles no caminho do Senhor. Antes você tenha 1, 2, que você tenha a oportunidade de educar, criar no caminho do Senhor, do que você ter 20 e deixar eles totalmente aleatórios e sem a devida orientação. Então, sim, os filhos são bênção, os filhos eles são maravilhosos, ter um filho é de fato uma bênção de Deus, só que a gente não pode fugir da responsabilidade. É também uma grande responsabilidade você ser pai, você ser mãe, e nós como servos do Senhor, nós sabemos que ainda mais nesse tempo, quão difícil é você criar um filho nos caminhos do Senhor, com todo o ensinamento que ele deve ter, o que ele precisa ter. Então, é muito importante a gente ressaltar isso. Então, hoje em dia, o pessoal, eles tentam justificar, né, o aborto como controle de natalidade, como uma forma de organizar a sociedade, de não, como a irmã Elisângela comentou, de é melhor ver abortar do que talvez ver uma criança na rua pedindo esmola. Só que, como eu disse, a gente não tem o direito disso. Então, entrando numa das primeiras questões aqui sobre o aborto, que inclusive é tema ainda de muita discussão na Igreja Católica, né, na Igreja Protestante, sobre a pílula. Né? Qual que é a diferença da pílula para outros métodos contraceptivos? A Igreja Católica durante muito tempo foi contra a pílula, por dizer que era contra a vontade de Deus, que nós estávamos, digamos, indo contra a vontade de Deus em relação ao crescer e multiplicar e tudo mais. Só que a pílula, ela evita que a mulher ovule. Então, se não tem o óvulo, não tem, o espermatozoide não vai encontrar óvulo nenhum, então não tem a concepção. Não existe essa célula que dá origem à vida. Diferente, por exemplo, da pílula do dia seguinte. E aí a pílula do dia seguinte é uma outra polêmica muito grande, uma discussão muito grande que tem hoje em dia, que a FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, ela declarou que a pílula do dia seguinte ela não é abortiva.
que assim, tem grande diferença, os irmãos sabem, né, entre a pílula no tradicional e a pílula do dia seguinte, certo? A pílula do dia seguinte tem uma carga hormonal de aproximadamente metade de uma cartela inteira da pílula tradicional. E aí várias discussões sobre a saúde da mulher, que não faz muito bem tomar, né, porque é uma dose de hormônio muito grande. Então, ainda não tem um consenso científico sobre alguns cientistas dizem que de fato ela é abortiva, ou seja, por que ela é abortiva? Porque, como eu disse, no processo de criação, no processo da concepção, uma vez que aquela célula, que o óvulo feminino foi fecundado pelo espermatozoide e formou aquela célula que dá origem à vida, ela se desloca das trompas até o útero. Então, no momento que ele está no útero, ele está se fixando no útero para poder se desenvolver. A pílula do dia seguinte, ela faria, como é o que dizem, né, alguns cientistas que falam que ela é abortiva, faria com que essa parede uterina se descamasse. Então, esse óvulo ele não conseguiria se fixar. Então, se o óvulo não consegue se fixar, ele acaba sendo descartado, então é como se fosse um aborto. Porque se de fato o óvulo já está ali fecundado e não consegue se fixar, é um aborto. E por outro lado, outros cientistas dizem que não, que ela não é abortiva porque ela evita que o óvulo, que a mulher ovule. Então, se a mulher não ovula, então não tem a fecundação. Então, como cientista, eu não sou cientista desse nível, eu não posso opinar muito claramente, né, sobre isso, mas o que eu posso dizer para os irmãos é que, baseado na pesquisa que eu fiz, existem esses dois lados, né? Pessoas que defendem que a pílula do dia seguinte não é abortiva e pessoas que defendem que sim, ela é abortiva. Da mesma forma, em relação ao DIU. O DIU, que é como se fosse um dispositivo que é colocado na vagina da mulher para poder evitar que o espermatozoide passe, né, a barreira e não chegue nas trompas e não fecunde o óvulo. Tem alguns cientistas que falam que o DIU ele não é só uma barreira, que ele não evita a fecundação. Ele também tem alguns DIUs que tem hormônio que também fazem com que a parede uterina se descame, ou que a parede uterina não fique tipo escorregadia, né? Que o óvulo não vai conseguir fixar lá, então também seria meio que abortivo. Então são coisas que são pontos que são polêmicos que vão sendo sempre trazidos à tona, porque de fato são coisas que sempre nos fazem pensar. E nós devemos pensar sobre isso. A mulher cristã, ela sempre tem que pensar como que ela gostaria de fato controlar a quantidade de filhos que ela gostaria de ter, de uma forma que não fira os seus princípios como cristão, que não seja uma forma abortiva. Nós sabemos que o preservativo também é uma forma de controle, que você de fato não está tendo, a mulher continua ovulando normalmente, a mulher não toma remédio, mas evita que tenha esse contato do espermatozoide com o óvulo, então é uma forma que, digamos, não abortiva. Mas aí também seria como é que eu vou dizer, vou colocar como problema, um erro diante de Deus. Porque tem uma passagem na Bíblia, eu não lembro agora, mas agora que tocou nesse ponto, no Velho Testamento, onde tinha um cidadão, eu não lembro o nome do cidadão, que quando ia ter relação com a mulher, ele ainda fala na Bíblia que ele jogava sua semente. Ah, sim, eu lembro. E aí por isso ele morreu. Sim, mas isso porque ele estava agindo. Eu sei que o contexto todo, mas isso ali foi um agravante, que a forma como está escrito, parece que essa questão em si foi um agravante sim, a morte dele. Nesse quesito aí foi porque eu acredito mais que não pelo fato dele não gerar o filho, mas pelo fato dele agir de má fé. Porque ele sabia que se ele tivesse o filho com a cunhada, né? Ele casou com a esposa do irmão que faleceu. Isso. Ele casa com a esposa do irmão que morreu. Ah, para não dar geração, para não dar isso, o primeiro filho. O primeiro filho que ele tivesse com ela seria, digamos, filho do irmão. Era considerado filho do irmão. Uma vez que o irmão morreu, ele assumia a cunhada e aí o primeiro filho era, digamos, oficialmente do irmão, para seguir a descendência do irmão. Então, para que foi maldade dele, né? Ele fazia isso para que de fato a mulher não engravidasse e aí ele não geraria um filho por irmão, digamos assim. Então essa maldade, digamos assim, fez, aos olhos de Deus,
foi uma coisa grave. Mas de fato, é como eu disse, se nós não controlarmos, assim, se a gente, digamos, viver sempre... Nós sabemos que o sexo ele é uma bênção para o casal. Foi criado por Deus e nós não devemos ter vergonha disso. Agora que nós devemos sim nos preservar e saber como que nós devemos ter a responsabilidade dos filhos que nós vamos colocar no mundo. Como eu disse, não adianta você, não, beleza, eu não posso, Deus mandou pra gente crescer e multiplicar, então enquanto eu for fértil eu vou ter filho e vai ter 7, 8, 20 filhos. Tá, você tem condição de criar esses 20 filhos? Você vai dar atenção para todos eles igual? Você vai conseguir ensinar eles no caminho do Senhor da maneira correta? É o tipo de coisa que a gente tem que pensar. Então, assim, eu não acredito que Deus se enfureça quando a gente se preserva, mas eu acredito que, de fato, nós como cristãos que defendemos a vida, uma vez concebida a vida, uma vez que a vida, de fato, houve a fecundação do óvulo ali, nós não devemos, nós temos o direito de arbitrar sobre essa vida que já foi gerada ou não. Beleza? Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Beleza, então, dito tudo isso, né, sobre o nascimento de Jesus e sobre a sacralização da vida, né, como a vida é sagrada aos olhos de Deus, nós vemos hoje sobre essa cultura da morte, né, que foi levantada. Então, claro, nós sabemos que o mundo jaz no maligno e o que não falta são pautas e questões políticas que tentam e vão sempre contra o que a igreja prega, ou o que a igreja defende como a igreja defende baseado na palavra. Nós como cristãos acreditamos que a palavra de Deus é autoridade, que a palavra de Deus é a base da nossa fé. Nós temos que, qualquer coisa que ideologia ou política que vá contra o que a Bíblia nos ensina, nós temos que nos posicionar e nós temos que ir contra. Então, hoje não é novidade que, claro, como eu disse, que os irmãos da legalização do aborto está em pauta no Brasil. E eu peço que os irmãos continuem orando, porque de fato é uma coisa muito séria. Continue orando e continue, de fato, pedindo a Deus para que essa lei não passe, porque eu gostaria de até pedir para o irmão Francis colocar ali um vídeo, para que os irmãos tenham uma ideia do tamanho que é um bebê de 12 meses, ou de 3 meses. Vai colocar até tela maior, tela cheia, e aumentar o volume. É o coração batendo no peito ali, tá vendo? Olha o coraçãozinho batendo. Olha que lindo que é o coração dele. Vamos ouvir agora as batidas do coração do neném. Reparem onde ele está mexendo. Jetzt noch die AdLabs Razer Limited Edition. Erlebe einen sauberen Schnitt und außergewöhnlichen Komfort in jedem Zug. Espera um pouquinho, já vai. Isso, perca 17 segundos. Mas então o que eu quero dizer é isso, os irmãos vão ver no vídeo daqui a pouco o tamanho que é um bebê de 12 meses e o coração dele batendo. No vídeo dá pra gente ver claramente o coração batendo e a velocidade que bate, o som que faz. Ó. A frequência do coração está em 163 batidas por minuto. Tá bem rapidinho, tá ótimo. Deu uma pequena formação cística aqui do lado esquerdo. Se você Até seu olho esquerdo. você vai ver no vídeo, você consegue ver o tamanho, assim, a cabecinha e tal. Vou clicar aqui mais ou menos uns 2 minutos ali, mais ou menos. Não conseguindo esticar aqui. Você tem que joga o mouse pra lá. O mouse você vai encontrar ele se você... Isso, lá em cima aqui. Isso. Fica um pouquinho mais pra trás aqui assim pra você ver. Um pouquinho, volta um pouquinho. Aí, ó. Aqui em cima está a placenta. Olha lá, o tamanho da cabeça, Não o é o braço. coração batendo no peito ali, tá vendo? Então Olha que assim, lindo que é o coração dele. já... Então, tenta imaginar um bebê desse tamanho. Você matar uma criança desse tamanho, não vai ser mais crime.
se essa lei for aprovada. Simples assim. Uma criança que já tem cabeça, já tem braço, já tem perna, já tem coração. Então é o tipo de coisa que não tem como a gente fechar os olhos, não tem como a gente se esconder. A gente tem que se posicionar e orar, pedir para Deus para que essa lei não passe, para que essas vidas não sejam ceifadas a bel prazer de pessoas que simplesmente não ligam para isso. Então, essa pauta, né, do aborto, juntamente com entre outras partes, entre outras pautas, como também a legalização das drogas, ou a legalização do gênero, né, você pode ser o que você quiser, todo esse tipo de coisa, são pautas progressistas que vão contra os princípios cristãos, só que o aborto, principalmente, eu diria que, ao meu modo de ver, ele é mais grave, porque ele lida com vidas diretamente, enquanto as outras, a pessoa está se prejudicando a si própria. É ela por si só, digamos assim, que está indo contra os princípios cristãos, ou contra os mandamentos de Deus. Agora, quando a gente fala do aborto, a gente está falando de alguém que está interferindo na vida de outro. Está indo contra o direito da outra pessoa. Então, ao meu modo de ver, é mais grave dentre esses todos, né? Então, essas pautas, elas tentam também depreciar a mulher no sentido não da mulher em si, mas depreciar a maternidade. Ou seja, quando você passa a ideia de que se você vai ser mãe, você não vai ter tempo para ser uma profissional bem-sucedida, ou que você vai ser mãe, você não vai conseguir crescer na sua carreira, você acaba criando um subconsciente nas mulheres de que se eu sou nova e ficar grávida, minha vida acabou, eu não posso mais fazer mais nada, eu não posso mais seguir minha vida. E aí você, digamos, indiretamente, você incentiva uma jovem ao aborto. Se a jovem acredita que uma vez que ela teve o filho dela, a vida dela acabou, ela não vai conseguir fazer mais nada da vida dela, fatalmente ela vai pensar nisso. E que a gente sabe que não é verdade. Claro, se ela teve essa decisão ou aconteceu, é o tipo de coisa que não tem como você fugir das consequências. Só que você falar que seu filho vai ser uma maldição, você vai deixar de ser alguma coisa por causa do seu filho, ou seja, é como se você desse mais valor a uma vida profissional bem-sucedida, desse mais valor a uma vida financeira mais estável do que a vida do seu próprio filho. Tem uma outra questão que também me parece, tu falou uma ponto interessante, que hoje em dia todas essas questões de legalização do aborto, legalização de drogas e tal, essas questões são questões que vão especificamente contra os valores cristãos. E aí você vê também, eu vejo também que o fato de ser levantado a suposta necessidade de legalizar o aborto é em virtude de que muitas pessoas querem poder curtir sua vida, que hoje tem muito esse visão de que vamos ir para balada, vamos beber não sei o quê, e aí acaba rolando a pessoa teve sexo com outra pessoa, mas ela quer, como é que eu vou dizer, só ter a parte do prazer e se esquecer da responsabilidade. Aí com isso daí eles matam a responsabilidade, não, pode ter prazer à vontade, né? Tirando isso. Então, exatamente esse é o ponto, né? Então, digamos assim, se a gente fizesse uma fila, né? Pessoal, a partir de hoje, o SUS está oferecendo uma cirurgia de castração grátis. Quem quiser fazer a vasectomia ou a laqueadura de graça, sem problema, você vem aqui e faz, sucesso. Mas o aborto vai ser proibido. Eu duvido que alguém vá fazer a laqueadura e a vasectomia de graça, mesmo sendo de graça, mesmo sendo livremente oferecido, mas querem fazer o aborto. Então, ou seja, você quer o prazer, mas não quer se prejudicar. Então você pode prejudicar o seu filho que está no ventre, que é indefeso, que não pode se opinar pela vida dele, mas você próprio você não quer mexer. Mas não é assim. Não, se você não quer ter filho, se você quer fazer sexo à vontade sem problema, das duas, ou você se preserve, né? Ou se você diz, mas eu sempre esqueço, então faz a laqueadura e faz a vasectomia. Você vai ser estéril e não vai ter mais filho nunca. E você pode fazer sexo à vontade sem problema, sem preocupação nenhuma. E aí, claro, as doenças que vierem, mas aí é só você não está prejudicando outra pessoa. Quer dizer, eventualmente até pode, né? A questão das AIDS ali e tal, mas enfim, outras doenças sexualmente transmissíveis, mas
Eu tenho certeza que eles querem a libertinagem, mas não querem a responsabilidade. Querem essa liberdade, né? Mas não querem a parte difícil da coisa. Então, quem nunca ouviu, né, esse slogan, meu corpo, minhas regras, né? Esse é o slogan que é pregado. Então, se eu tenho meu corpo, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com ele, eu faço dele o que eu bem entender, quando a gente vê que é uma distorção do livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio não para a gente arbitrar sobre outras vidas. Você tem direito de fazer o que você quiser com a sua vida, não com a vida dos outros. Então, nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do corpo, por exemplo. Nós vemos a carta de Paulo aos Efésios 5. Efésios 5, 28 e 29. Que diz assim, Efésios 5, 28 e 29. E assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Ou seja, respeito ao corpo, nutrir o corpo, alimentar o corpo. Vamos ver o que também diz aqui em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, nós como cristãos acreditamos que a vida só vale a pena quando é guiada por Deus, quando é dirigida por Deus. E também o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 3,16, que fala sobre que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. 3,16. 1 Coríntios 3,16. Diz assim: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, nós, como cristãos, já sabemos que nós temos a nossa responsabilidade e que a vida foi dada por Deus. Então, esse slogan, né, ele é tão interessante que ele pode se aplicar para os dois lados, né? O meu corpo, minhas regras, né, com as suas do mundo, com as suas concepções, e nós somos o corpo de Cristo, certo? Se Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, corpo de Cristo, regras de Cristo. Então, nós como os filhos de Deus, filhos de Deus e cordeiros com Cristo, se somos o corpo de Cristo, nós somos também. Cristo pode dizer, meu corpo, minhas regras. São as regras de Cristo. É isso que nós acreditamos. Então, nós sabemos que essa prática, a prática do aborto, vai totalmente contra a igreja e o corpo de Cristo por si só. Então, nós vemos que a prática do aborto, desde a lei mosaica no Antigo Testamento, ela era considerada um ato criminoso. Nós podemos até ler em Êxodo 21, 22 e 23. Êxodo 21, 22 e 23. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Então, o aborto naquela época era um ato criminoso. E, claro, nós vemos nos 10 mandamentos, Êxodo 20, 13, que vai dizer não matarás. Aqui tem muita gente que ainda acha que a Bíblia é um livro de pode ou não pode, né? Claro que naquela época o aborto ele não era uma questão nem sequer cogitada, né? Como eu disse, se naquela época você ter muitos filhos era sinal de bênção, ou não ter filhos era sinal de uma maldição, nem passava pela cabeça de nenhuma mulher, nem imaginava o fato de abortar, por que ela abortaria um filho, né? Então são questões da sociedade moderna, mas que claro que nós entendemos que o não matarás está englobado aqui, que se é uma vida que está sendo tirada, nós não temos esse direito. E então
que também a revista traz, que eu achei bem interessante cogitar e mencionar, não é só o aborto, é a questão da eutanásia também. A eutanásia, para quem não sabe, é quando o médico, né, aplica uma dose letal em um ser humano para que ele venha a óbito. Então, isso, claro, entre acordo entre o médico e a própria pessoa, ou às vezes com a família, né, quando a pessoa não está consciente mais para tomar suas decisões, é um tipo de coisa que também é praticado em muitos países do mundo e também é liberado em muitos lugares. E uma outra pauta que também é o suicídio assistido. Suicídio assistido, os irmãos fazem ideia do que é? É o que o nome diz? Como se fosse, digamos assim. O suicídio assistido é como se fosse uma eutanásia, mas quem aplica de fato, ou quem, digamos, aperta o gatilho não é o médico, é a própria pessoa. Então, o suicídio assistido funciona assim, a pessoa ela precisa estar com as suas condições psicológicas bem, ela precisa estar bem ciente do que ela vai fazer ou do que ela está fazendo, e ela vai até um médico e o médico prescreve para ela ou dá, digamos assim, ferramentas, inclusive até em casos fornece o medicamento ou a coisa que ela tem que tomar, só que ela aplica em si mesma. É de fato um suicídio assistido, o médico está lá vendo, não, você está fazendo certinho, é isso mesmo, ali agora você aplica, aperta aí e tal, e o médico não aperta o gatilho, não é ele que de fato aplica, mas ele orienta, ele mostra, ele fala tudo que a pessoa precisa fazer para que venha a óbito. E tem países que de fato também isso é possível, se você tiver recursos e provar que você está bem ciente da sua decisão, você pode fazer isso aí também. Então, são projetos, né, são coisas que vão entrando na sociedade que às vezes a gente vai passando batido e a gente acaba nem percebendo. E vai tornando normal. Né? Às vezes a gente vai conversar sobre esse tipo de coisa que para muita gente, muitas pessoas é normal. Então, como eu disse, a vida, né, para nós, ela é inviolável. Como eu disse lá em Gênesis 2:7, que é o trecho que Deus sopra o fôlego de vida, vou colocar lá, Gênesis 2:7. Deus, ele tem autoridade sobre a gente. E formou o Senhor Deus o homem no pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E nós vemos outros versículos que falam sobre a vida. Jó, por exemplo, Jó 12:10. Jó 12:10. Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Salmos 36:9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. E 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, a Bíblia, ela é sempre muito clara em relação à defesa da vida. Sempre foi, sempre será. E nós, como cristãos, defensores da Bíblia, ou que temos a Bíblia como verdade, o nosso guia de fé, nós temos que nos posicionar da mesma forma. E se você um dia encontrar um cristão que é a favor do aborto, eu sugiro você mostrar um vídeo desse assim, de um ultrassom de 12 semanas, e falar, ó, esse tipo de criança que você está apoiando que morra. Então, nós vemos também sobre como o relativismo, né, vai entrando. Não, isso aí é nada a ver, né? Não, isso aí, cara, não, tal. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 1 e 2.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, nós vemos que a palavra de Deus já prevê esses tempos trabalhosos e muito claro que cada vez mais está ficando cada vez mais difícil para a gente viver aqui nesse mundo. Então, como eu disse já, né, a vida para nós, na questão do começo da vida é quando de fato o óvulo se junta com o espermatozoide. A partir dali daquela célula já é uma vida, e que nós não somos ninguém para questionar Deus. Nós temos uma outra referência que é Romanos 9:20. Romanos 9:20 diz assim: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizesse assim? Ou seja, quem somos nós que fomos formados por Deus para dizer para Deus o ou para arbitrar quem tem direito a alguma coisa, quem tem direito à vida ou não? Então, meus irmãos, é isso. Alguma dúvida até agora? Então, nós vimos nessa lição que o nascimento, né, a geração no ventre materno é sagrada, e o nosso Salvador Jesus Cristo foi gerado no ventre, mesmo nós discutimos aqui que ele não precisaria. Se Jesus quisesse vir para esse mundo se materializando como um homem perfeito, ele poderia. Se ele quisesse vir como um meteoro e cair na terra assim, fazendo um grande estrondo e se mostrar como um gigante, por exemplo, ele poderia, porque poder para isso ele tem, mas não, ele decidiu vir nascendo no ventre de uma mulher, e passou por todo o processo de um ser humano. Nós vemos que essas pautas, né, dessas culturas são presentes e estão em discussão. Então não feche seus olhos, preste atenção sobre essas coisas, é importante, e eu peço aos irmãos que continuem orando, para que, se possível for, se for da vontade de Deus, claro, esse projeto não passe no Brasil, porque de fato descriminalizar o aborto até os 3 meses é uma coisa, eu diria, no mínimo injusta ou absurda, enfim, e que nós nunca venhamos duvidar da quão sagrada é a vida, e que nós não temos direito nenhum de arbitrar quem pode tirar ou quem ou dá a vida, porque dá a vida, na verdade, nós temos a falsa impressão que nós, como seres humanos, tendo a possibilidade da reprodução, nós é que damos a vida. Não, porque se não for Deus que dá a vida, quantos casos nós vemos de gravidezes que não vão para frente, ou gravidez que o bebê nasce morto? Acontece. Tu falou uma palavra de reprodução. O ser humano é capaz de reproduzir, mas não de fazer. A vida é quem dá Deus, o ser humano só reproduz aquilo que Deus nos dá. Exatamente. Então, nós não devemos ter essa falsa impressão, não, mas eu tenho a capacidade de dar. Não, o máximo você se reproduz, quem dá a vida é Deus. Se ele não soprar o fôlego de vida, não der o espírito para essa criança, ela não vai nascer. Simples assim.